Estava começando uma série de mensagens sobre as virtudes da vida humana, né? Sobre virtudes essenciais da vida humana, sim, obviamente dentro de um quadrado, né? De uma esfera que é a teologia cristã. Então, eu estou observando a vida humana e estou vendo o que a Bíblia fala de virtudes para a vida humana, né? A gente pode tirar virtudes de diversas áreas. Aqui estou expressando a partir da teologia, a partir da Bíblia. De manhã eu falei sobre humildade como uma primeira virtude, né? Como disse, em um tempo em que a gente cada vez menos gasta tempo construindo quem somos e mais gasta tempo construindo o que fazemos, é muito perigoso da gente se perder na vida, perder propósito, perder sentido de vida, perder o prazer pela vida, porque a gente pode fazer um monte de coisa sem saber quem é. A gente pode ser muito bom na nossa profissão, a gente pode ser muito bom nas nossas aptidões e talentos, mas a gente pode fazer isso de uma forma tão pragmática que a gente se desconecta completamente daquilo que somos interiormente, daquilo que somos quando o trabalho acaba, daquilo que somos quando não tem chefe para cobrar ou quando não tem funcionário para dirigir, daquilo que somos independente da nossa atuação da sociedade. Virtudes falam sobre isso. Virtudes falam sobre as características essenciais de um indivíduo. Virtudes são formativas, formam a nossa individualidade. Por isso que é muito importante a gente, quando for perguntado, assim, quem é você? Assim, o que vem na nossa cabeça às vezes é, não, eu sou taxista, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou diarista, eu sou pedreiro, eu sou dona de casa. Não, isso aí é a sua profissão. Estou falando sobre quem você é. Não, eu sou alguém que gosta de ser honesto, eu sou alguém que gosta de ser amoroso, eu sou alguém que busca felicidade para minha família. Eu sou pedreiro porque eu busco a felicidade para minha família, eu quero botar pão em casa. Eu estou trabalhando um pouco mais, fazendo Uber, porque eu quero continuar pagando a escola do meu filho, porque eu sou uma pessoa que ama meu filho. É isso que você é. As ocupações sociais, elas são parte de nós, obviamente, elas são formativas também, mas elas são num segundo plano, aquilo que fazemos. O que o Evangelho trabalha principalmente é o que somos. Eu falei pela manhã, falei ontem, acho que vou falar todo o culto para abrir. Atos 1:8, vocês receberão poder para serem. O poder que recebemos de Deus, ele é um formador de indivíduos. É um poder que faz a gente ser alguém. É um poder que nos individualiza e nos valoriza como pessoas. Eu falei isso bem mais rápido de manhã, eu queria me alongar um pouco mais sobre esse assunto aqui. Não é a valência, né, ou a virtude que eu vou trabalhar hoje de noite, mas a gente precisa retomar uma consciência de como a Bíblia, desde o início do Gênesis ao Apocalipse, reafirma a dignidade humana, reafirma o valor inerente da vida humana. Eu estava conversando, não sei se foi com a Dani, não sei se foi com alguém durante essa semana, sobre como pessoas que não são cristãs produzem coisa boa também. E produzem coisa boa porque a fonte delas é a mesma que a nossa. Porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus e pela graça comum continuam sim tendo as suas habilidades. Não é só em fonte de crente que a gente recebe coisa boa. O seu professor lá, ateu da faculdade, poxa, ele sabe muito para te ensinar também. Você não precisa se afastar dele porque ele não tem a sua fé. Fé é uma particularidade. Reafirmar isso e falar para as pessoas, olha, você não tem a mesma fé que eu, mas você pode me abençoar e eu também quero te abençoar, é reafirmar aquilo que a Bíblia afirma, que todas as pessoas são dignas. Valorizar a vida, valorizar as pessoas, valorizar a vizinhança, valorizar o nosso bairro, valorizar a vida. É bíblico. E não mais e nem menos cristão. Valorizar o outro é algo essencial na vida de Jesus. Mas antes de chegar lá, eu vou chegar na dignidade em algum momento. Eu vou falar sobre isso até o final do ano, então um dia a gente chega lá. Mas eu quero falar nessa noite sobre sabedoria. O papel do pensamento na vida cristã. Nós precisamos voltar a pensar, gente. Nós precisamos voltar a pensar.
E nós precisamos voltar a não ter medo de pensar. Existe uma corrente anti-intelectualista que percorre, eu acho, a maior parte das igrejas, em que a gente anda muito colado numa ideia de que a gente precisa sentir Deus. De que Deus é um sentimento forte. De que o foco do cristão é estar apaixonado. O foco do crente, você é crente de verdade quando você é apaixonado por Deus. Dificilmente você vai ver esse termo nas Escrituras, até porque paixão no mundo hebraico e no mundo grego são completamente diferentes daquilo que nós vivemos hoje. Essa paixão romântica, ela é muito tempo depois de Jesus. Essa ideia dos sentimentos aflorados, do meu corpo arrepiado, é muito mais moderna do que parece. Dentro da ideia cristã, pensar é importante. Não é à toa que quando Jesus fala sobre arrependimento, a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a ideia de arrependimento, você sabe disso, a palavra é metanoia. E a ideia de metanoia para o grego, se não me engano o pastor Novaes falou isso recentemente também, a ideia de metanoia no grego é uma reflexão pausada, uma reflexão calma. Então o que Jesus está falando para a gente é, quando você se arrepende, ou arrependimento é você refletir pausadamente sobre aquilo que você está fazendo, porque você sabe que existe agora uma nova realidade, que o reino dos céus chegou. Então eu paro para pensar no que eu estou fazendo e olho para o reino dos céus e vejo se isso está coerente com o reino dos céus. E se eu vejo que aquilo que eu faço não tem coerência sobre esse novo reinado, porque não faz sentido saber que existe um rei e saber que existe um governante maior que todos, e que esse governante me ama, e fazer coisas contrárias a ele. E eu comparo a minha vida aos valores desse reino e vejo, poxa, eu estou caminhando completamente contrário. E aí eu vou tomar atitudes diferentes. Isso é arrependimento. Arrependimento não é aquilo que a gente fala, não, é deixar de fazer. Deixar de fazer é muito simples, gente. Arrependimento é eu compreender que aquilo que eu estava fazendo está ao contrário do que a realidade do reino dos céus prega. Então é por uma compreensão de que existe um rei e por uma compreensão de que esse reino tem valores, tem virtudes, tem princípios, tem uma essência, que quando eu comparo e me vejo nesse reino, eu falo, olha, eu não quero fazer nada que é contrário a esse rei, não, porque esse rei me ama e eu quero reluzir a glória desse rei, e eu quero caminhar bem perto desse reino. E aí eu mudo de rota, eu tomo decisões diferentes. A gente fala sobre arrependimento como se fosse um jogo de força humana, como se fosse mais um jogo sentimental de eu querer deixar de fazer por mim mesmo, ou pelo medo de ser penalizado, pelo medo de o gafanhoto levar a minha plantação, pelo medo de eu ser castigado por Deus, pelo medo de um raio cair na minha cabeça. Então é melhor a gente parar de fazer besteira. E aí a gente tem aqueles arrependimentos pausados, né? A gente está procurando emprego, a gente vai fazer uma prova de concurso, a gente para de pecar. E a gente fica certinho ali, a gente tenta dar uma limpada na vida, a gente passa a vir domingo de manhã e de noite, a gente não vem só de noite ou só de manhã, e a gente vai no EBD, e a gente está presente, vem no culto de oração, aí passa o concurso e porta para fora. Porque a gente não compreendeu que estar no culto é, olha, existe uma comunidade de fé que eu participo e existe um Deus que me chama a servir e a ser servido nessa comunidade de fé. E nessas reuniões a palavra é pregada, há adoração e há comunhão, e ali meu coração é alimentado desse reino, e aí assim eu vou tomando decisões melhores porque eu estou mais próximo desse reino. Ninguém pensou nisso antes de ir para o culto hoje, né? Estava se arrumando lá, nossa, eu estou consciente de que eu estou indo para uma comunidade de fé. A gente vem porque a gente quer receber bênção, mas no final, se a gente parar para pensar, é exatamente isso que está acontecendo hoje. Então eu quero ler um provérbio para você. Existem diversos textos do Novo Testamento que eu vou citar aqui, mas eu quero citar um provérbio porque eu queria muito te convencer a tirar pelo menos 10, 15 minutos no dia para pensar na sua vida. E eu queria te desafiar a fazer uma coisa que é muito útil. Não sei se seu terapeuta já te pediu para fazer isso. Lembrando que eu sou teólogo e pastor, não sou terapeuta. Mas é muito interessante quando você chega no final do dia e você anota algumas atitudes. Olha, poxa, de manhã no trânsito eu abençoei o rapaz que me fechou.
No trabalho, eu agradeci porque meu chefe falou para eu fazer hora extra. E eu fiquei muito feliz porque meu filho não arrumou a cama e não tinha nada pronto, porque meu marido não fez nada em casa. Eu fiquei muito feliz. É óbvio que eu falei só de coisa boa, mas você anotar as suas atitudes e no final do dia você falar: Senhor, olha, essa aqui não está condizente ao teu reino. Essa aqui está contrária ao que eu acredito para mim. Olha, essa aqui eu consegui me superar. E você vai vendo que ao longo dos dias, você vai conseguindo fazer mensurações um pouco mais coerentes e conscientes de como você tem se comportado em sociedade. E você talvez se espante como existe coisa para melhorar na nossa vida. Talvez você se espante que, ao invés só da sua esposa ser a mais errada da relação, como você imaginava, ou seu marido ser o mais errado, ser o problema da sua casa, ou seu chefe ser o problema da sua vida, você vai ver que talvez você seja um baita problema a ser resolvido também. E assim a gente dá a oportunidade do Espírito Santo começar a tocar o nosso coração. Provérbios 19, verso 2. Se você ouvi pouca coisa do que eu falar, eu queria muito que você ficasse com esse texto no seu coração nessa noite. Provérbios 19, versículo 2, diz assim: Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Que Deus fale ao nosso coração poderosamente nessa noite. Bom, contextualizando um pouquinho, o livro de Provérbios aqui é um dos textos de sabedoria hebraica. É um compêndio de diversos autores. Aqui a gente sabe que a maior parte deles é dada a intitulação para Salomão, mas não se sabe exatamente, isso é uma discussão mais técnica, se foi exatamente Salomão que escreveu todos os provérbios ou alguns dos seus auxiliares reuniram ali peças da sua sabedoria, do seu convívio diário e deixaram ali alguns registros daquilo que Salomão falava enquanto estava ali reinando em Israel. Mas o fato é que esse é um texto de sabedoria. E o que é um texto de sabedoria? Eu tenho falado isso sempre que prego em Salmos, Provérbios, Jó e esses correlatos, que são textos poéticos ou de sabedoria. Sabedoria é um homem ou uma mulher, principalmente no mundo patriarcal aqui, um homem, que observa as pessoas e observa a vida humana. Ele é um espectador dos acontecimentos e ele se propõe a chegar a conclusões daquilo que observa. E o que Salomão está observando é, olha, toda vez que alguém age impulsivamente, sentimentalmente, emocionalmente, não é legal. A coisa sai do controle, ela não sabe o que está fazendo. Ela corre o risco de ser incoerente com aquilo que crê e pensa. Ela corre o risco de tomar uma decisão impulsiva, momentânea, que não corresponde exatamente àquilo que ela é. E ela trai a si mesmo, e às vezes ela trai toda uma vida de pregação. É interessante que se for Salomão mesmo que escreveu, ele traiu bastante o que ele cria, né, desde o início. Mas essa conversa é para depois. Mas quantas vezes você não tomou uma decisão impulsiva que era totalmente contrária àquilo que você pensa sobre a vida? Você pensa o seguinte, nós estamos aqui num contexto de igreja. Você é alguém que valoriza, por exemplo, a família. Quantas vezes a sua fala para a sua esposa contraria completamente o seu conhecimento e o seu princípio de valorização à família? Quantas vezes quando você amaldiçoa o seu filho, quando você age impulsivamente em casa, quando você faz alguma coisa, fala alguma coisa que é contrária à sua casa, você não está negando aquilo que você crê mais piamente, que a família é uma bênção de Deus? É isso que Salomão está falando. Sempre que você age impulsivamente, você corre o risco de distrair. É por isso que ele está dizendo, não é bom agir sem pensar. Quem age impulsivamente, quem se precipita, acaba pecando. Acaba destruindo os alicerces ao qual queria construir a vida. Então, a partir dessa ideia de que eu devo pensar as minhas ações, e é interessante a gente entender aqui que essa ideia de não ser anti-intelectual não é uma ideia de virar todo mundo fariseu, conhecedor de texto bíblico. Porque a ideia de pensar na Bíblia ela está sempre vinculada à aplicação em uma atitude prática. A ideia de conhecer o texto bíblico não tem a ver com ter as doutrinas mais certas e coerentes. Ou não tem a ver só com isso.
Porque tem gente que fica em paz em saber as doutrinas e debater as doutrinas e falar sobre predestinação e escatologia e ter as melhores definições e nomear todo mundo como herege. Mas quando a gente vai ver no cara crachá da vida, não tem nada a ver com Cristo. Então o que a gente está falando sobre uma virtude da vida humana, o pensar, ter sabedoria, é porque toda vez que a gente pensa, a gente se dá a oportunidade de avaliar se nós estamos agindo de forma coerente com aquilo que nós cremos. Se a nossa vida realmente está caminhando atrás de Jesus como nosso alvo e como nosso guia. Então, a primeira coisa que eu queria pensar sobre esse papel da mente, o papel do pensar nas Escrituras, é sobre as ações individuais. Eu quero falar sobre as ações individuais, eu quero falar sobre a nossa forma que nós enxergamos a igreja, e eu quero falar sobre como o pensar produz uma conversão genuína. Então, em primeiro lugar, falando sobre as nossas ações individuais. Você certamente hoje pode estar sentindo algo que trai completamente aquilo que você crê. Eu tenho certeza que nenhum ser humano nessa terra acha certo trair uma esposa. Eu tenho certeza que nenhum ser humano nessa terra acha certo trair um marido. Mas é bem verdade que pode existir aqui, não nessa igreja, mas em outras, pessoas que estão pensando em trair seu cônjuge. Porque aquilo que sentimos nem sempre compactua, se adequa àquilo que cremos. Por isso o grande desafio para mim da nossa vida é sermos como José, ou sermos como Paulo. Alguém que é capaz de, em situações de prazer ou em situações de dor, decidir por aquilo que sabem de si e sabem de Deus. Porque José na frente da mulher de Potifar, as crianças estão lá dentro, José poderia querer ter aquela relação sexual. José, humanamente, poderia sentir atração pela mulher de Potifar, mas o que fica explícito no texto bíblico, sem fazer alegorias, é que José tem a consciência de um homem fiel a Deus. E ele, se conhecendo e conhecendo o seu Deus, decide zarpar para que não pecasse. A grande diferença de José é não agir pelo que sentia, mas é agir pelo que pensava e como pensava, sendo fiel a si e sendo fiel a Deus. Esse é o papel do pensamento nas nossas ações. Ou ser como Paulo. Alguém que não estava vivendo situações de prazer, mas alguém que vivia naufrágio toda vez que pegava barco. E alguém que era apedrejado ou açoitado toda vez que entrava em cidades para pregar o evangelho. Alguém que sofria prisões, mas continuava dizendo que não pararia de pregar o evangelho. Alguém que, apesar da sua dor e de ter a sua vida como temerária, não diminuía o seu chamado, não negociava a sua essência. Independente do que sentia, porque Paulo não estava tomando um anestésico espiritual, Paulo estava sofrendo dores. Independente do que sentia, ele sabia quem era e sabia quem era o seu Deus. Jesus, quando vai nos falar sobre pecado e sobre como a lei se aplica ao pecado, principalmente ali no Decálogo, quando ele reinterpreta a lei de Moisés, Jesus fala sobre isso. Jesus fala exatamente sobre aquilo que sentimos. Olha, ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas a questão do pecado é um enraizamento naquilo que desejamos. O pecado está enraizado em algo que é subjetivo nosso. Não é só uma questão de adulterar, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo no seu coração já adulterou com ela. Se nós agirmos sempre por impulso, e aqui trazendo também para a fé cristã, se a sua fé depende de arrepio, você não entendeu a fé cristã ainda. Porque a fé cristã ela é muito menos arrepio e muito mais uma nova consciência. A fé cristã é muito mais olhar, e é assim que eu vou concluir, com o texto de Paulo à igreja de Corinto, olha, o evangelho para as pessoas do mundo só é loucura. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando Paulo vai definir para a igreja de Corinto quem somos, Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo é, nós pensamos como Jesus. O óculos que nós usamos enxerga a vida como Jesus a enxerga. Nós paramos para pensar na vida a partir daquilo que Jesus nos ensina.
E toda a nossa interpretação dos fatos passa por aquilo que ele é. E nem sempre a gente vai olhar para a vida, e nem sempre a gente vai fazer a vontade de Deus arrepiado. Você sabe que eu acho que se a gente parasse para pensar mais na fé cristã, a gente teria mais Barnabés nas igrejas. Gente que sem arrepio olha para as suas propriedades e fala assim, poxa, a gente está precisando avançar, vou vender minhas propriedades para que haja prosperidade no povo, para que haja alimento para todos. Nós teremos um efeito espiritual, nós teremos vida espiritual. Nós teremos gente como Paulo, que está numa reunião de oração na sua recente igreja, depois de ficar algum tempo escanteado pelos líderes da igreja de Jerusalém, e Deus o chama para pregar o evangelho, e ele vai. Há quanto tempo nós não temos jovens que querem ir para o seminário sem ficar contabilizando a carreira profissional? Mas não, é o meu chamado, é quem eu sou, eu vou. Eu parei para pensar, isso é o que eu sou, eu não vou ficar contabilizando se eu vou ter dinheiro ou não, é o que eu sou. Quanto tempo nós não vemos missionários surgindo no meio da igreja, porque não ficam somente teorizando e emocionados com aquilo que a igreja faz, fazendo movimentos curtos, dependentes de outros líderes, mas sentem no coração e repensam toda a sua vida a partir da fé cristã. Precisamos parar para pensar. Porque ou temos a mente de Cristo, ou ainda não entendemos o Evangelho. Ou passamos a olhar as pessoas a partir dessa visão de Jesus, ou olhamos os leprosos como pessoas a serem amadas, ou continuamos a olhar os leprosos como gente a ser evitada. Ou olhamos as prostitutas como gente a ser amada, porque, para mim, na Bíblia está escrito que Jesus amou as prostitutas. Ou eu olho para uma pessoa em fragilidade e vejo que ela é um alvo do meu amor, ou eu continuo olhando para essas pessoas como pessoas a serem evitadas no meio da igreja. Somente a partir de um pensamento cristão e a gente querer aplicar o texto bíblico de forma verdadeira, a gente tem conversão genuína, a gente tem mudança de mente, gente. Isso não causa arrepio, isso não causa emoção, isso não me faz me apaixonar por Jesus de forma sentimental, mas isso me faz conhecer uma graça e um amor que são insubstituíveis na vida. Isso me dá profundidade de decisão, isso vai me dando bagagem para viver. As nossas ações individuais, elas só são transformadas quando nós paramos para pensar. Não necessariamente somos afetados sentimentalmente e emocionalmente num culto. Nessa noite, talvez, você saia daqui quase, poxa, podia ter tido uma musiquinha no fundo da pregação, para pelo menos tentar impactar. Mas não é sobre isso, é sobre como Deus está deixando claro para você aquilo que Ele quer fazer através da sua vida e na sua vida. Pensar tem a ver com as nossas decisões individuais, mas pensar também tem a ver na forma que nós construímos a nossa espiritualidade comunitária. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, que farei eu, então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Paulo está chamando aquela igreja, mais uma vez usando Corinto, como usei de manhã, como um exemplo. Olha, é muito importante que haja um culto de entrega integral. Precisamos estar integrais aqui. Integral significa que as minhas emoções também estão aqui. Há espaço no culto para chorar, há espaço no culto para rir, há espaço no culto para abraçar, há espaço no culto para sentir. Não estou aqui também deixando a gente parcial, é só a mente que funciona no Evangelho, não. Paulo está dizendo, eu preciso orar fervorosamente, eu preciso me abrir, me expressar verdadeiramente. É até algo que às vezes me impacta, porque a gente está cantando, Senhor, eu te amo. E a gente fala, Senhor, eu te amo. Você imagina seu marido querer te conquistar assim, te amo aí. Eu te amo aí, valeu? Precisa ter verdade na nossa expressão. Não, a gente não precisa também se segurar. Mas não pode ser só sentimento. Você precisa saber que ama a Deus. E para saber que ama a Deus, você precisa saber quem Ele é. E para saber quem Deus é, eu preciso conhecer o texto bíblico, eu preciso ter pensado no texto bíblico, eu preciso saber das características de Deus, eu preciso ver as ações de Deus, eu preciso saber como Deus se revelou através dos tempos e como Deus continua se revelando hoje.
Nós não podemos ser uma comunidade que vai começar só a apagar as luzes para as pessoas terem mais dificuldade de pensar em outras coisas. A gente não pode ser uma comunidade que só se adequa aos tempos modernos e começa a colocar aqui todos os artifícios psicológicos para as pessoas terem maior facilidade de quebrantamento emocional. E você não precisa depender disso. Você não precisa depender de uma igreja que vai ficar no fundo tocando 3 notas e vai te abalar psicologicamente, te preparar neuropsicologicamente para tomar uma decisão que às vezes você nem entendeu qual decisão. Porque eu tenho certeza que nessa noite você pode encontrar com Jesus e passar a amar Jesus porque Ele ama você. Eu tenho certeza que se você parar para pensar naquilo que a igreja tem expressado e naquilo que a igreja é essencialmente, independente das histórias tristes que fazem parte da caminhada da história da igreja cristã, há uma verdade que onde uma igreja cristã é colocada, ela abençoa os lugares, ela faz trabalhos onde o Estado não chega, ela se propõe a abençoar pessoas que não seriam abençoadas caso a igreja não estivesse ali. Com certeza você já teve contato com pessoas que não deram bom testemunho, mas quando você viu alguém crente de verdade, aquela vida te impactou porque ela estava cheia da glória de Jesus. E quando eu paro para pensar que uma pessoa cheia de Jesus é uma pessoa que ama, é uma pessoa que tem facilidade de se relacionar, é uma pessoa que às vezes na sua simplicidade tem palavras que convencem, e eu olho para essa vida e falo assim, olha, eu quero esse Cristo, eu quero essa pessoa, eu quero esse Deus que está transformando a vida dessa mulher, eu quero esse Deus que está transformando a vida desse homem. E talvez você hoje esteja aqui por isso, porque viu alguém, conheceu alguém, ouviu uma mensagem que impactou o seu coração, contando a história de Jesus, contando a história de um homem que demonstrou amor em todo o seu pensar e agir. E o que nós queremos essa noite é que, conhecendo Jesus, ou tendo essa fagulha do amor de Jesus no coração, e tendo Ele falando com você agora, porque Ele é presente nesse lugar pela fé, você possa dizer, olha, eu quero abrir o meu coração para conhecer esse Jesus e conhecer esse caminho diferente ao qual eu estava trilhando. Porque é isso que a igreja está fazendo. Pensar a minha espiritualidade a partir da fé cristã não é só esperar que todo culto eu seja consolado emocionalmente, mas é esperar que cada vez que a Bíblia é aberta eu aprenda algo novo sobre mim e sobre Deus. Porque a grande verdade é que, e aí, falando novamente de manhã, talvez algo que eu vou falar toda vez. Eu sei que eu estou crescendo espiritualmente, não quando pulo mais no culto. Isso pode até acontecer, talvez você esteja mais feliz com Deus quando você cresce espiritualmente. Mas eu sei que eu estou mais feliz, que eu estou mais maduro espiritualmente, quando cada vez mais eu estou coerente com aquilo que a Bíblia diz. Eu estou cada vez mais firme com Deus. Quando cada vez mais eu olho para a Bíblia e falo, olha, essa Bíblia está falando da vida que eu vivo. Esse texto aqui de Jesus está falando de algo que eu já fiz. Esse texto aqui do samaritano, que atende alguém caído na beira da estrada, olha, isso tem a ver comigo, eu tenho feito isso, eu tenho visto pessoas na beira da estrada e eu tenho abraçado pessoas. Esse texto aqui de uma mulher que é protegida por Jesus, de um apedrejamento, tem a ver com a minha vida, eu tenho protegido pessoas das violências da vida. Olha, esse texto aqui de alguém que decide pregar o evangelho em todos os lugares e ser quase um nômade, como Paulo foi, olha, isso está falando de mim porque essa é a minha vida. Quantos aqui podem olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó? Quantos aqui podem olhar para os pais da fé? Quantos aqui podem olhar para os discípulos e falar assim, olha, essa é a minha vida. Isso é crescimento espiritual, gente. Porque eu estou parando para pensar na minha vida e me comparando, não de uma forma inferiorizada, sabendo que são homens, e é bom que a Bíblia fala sobre o pecado de quase todos eles, são homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, como Tiago diz sobre Elias, o grande profeta de Israel, homens e mulheres sujeitas às mesmas paixões, mas homens e mulheres que impactaram onde estiveram, porque tiveram uma vida coerente com aquilo que criam. É por isso que Salomão está dizendo, não é bom agir sem pensar. Não é bom ser um crente que não pensa, porque vive uma vida espiritual esperando que a igreja faça algo por ela, que na verdade precisa ser feita na sua relação com Deus. E é por isso que pula de igreja em igreja e vai procurando milagre em milagre, em guru, e vai dependendo dos outros, e vai se decepcionando e vai se entristecendo.
Ao invés de entender que, olha, Deus é sobre você, querido. Deus é sobre você, querido. O convite é para que você feche a porta do seu quarto e o conheça. O convite é para que você leia a palavra de Deus e faça dele um íntimo seu. O convite é que você não veja ele como um servo que não conhece aquilo que ele quer fazer, mas como um amigo. Assim como Jesus nos define ali em João capítulo 15, olha, não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe aquilo que o seu Senhor quer, eu vos chamo de amigo. Vocês são meus amigos porque sabem o que eu quero. Vocês conhecem a mim. Vocês têm essa intimidade comigo. Vocês pararam para pensar e param para pensar sobre a minha vida. Por fim, pensar na vida cristã, pensar na vida, é essencial para que haja uma conversão genuína. O convite de Jesus, e aí voltando no texto que iniciei, o convite de Jesus é de arrependimento, sim. E o convite de Jesus é extremamente radical. Primeiro porque é pensar que nós vivemos sobre um outro reino que não o dele. Então eu já primeiro preciso parar para pensar, olha, eu não sabia que existe um outro reino. Eu não sabia primeiro que eu não reino, mas que eu estou sendo pensado. Porque essa é a grande verdade, querido. Se você não está pensando na sua vida, alguém está pensando na sua vida por você. Não acredite de forma nenhuma que, não é que eu não gosto muito de parar para pensar, acho meio chato, e eu estou fazendo as coisas que eu gosto. Não, você não está fazendo. Você está fazendo, você está replicando algo que alguém está te impondo. Vou fazer só um parênteses aqui sobre redes sociais, rapidinho. Prometi para mim que não ia fazer, mas eu me engano. Queridos, mais de 4 horas em rede social faz você parar de pensar. Eu estou botando 4 horas porque eu não quero errar, porque eu sei que é menos. Mas mais de 4 horas de rede social faz você parar de pensar. Sabe por quê? Rede social você vai clicando nas coisas. E o algoritmo, que é ali uma mente que está por trás da rede social, está entendendo o que você gosta. Está entendendo o que te atrai. Está entendendo o que faz você parar para assistir. E cada vez mais vai te impulsionar para pensar só nisso. Para receber só isso. E se você não vê o contraditório, na vida, gente, a gente precisa ver sempre o que eu já penso e o contraditório. Eu preciso comparar para ver se eu continuo pensando assim ou para ver se existe mais coisa para ser pensada na vida. E o que a rede social quer fazer com você é porque você para de pensar. Que você receba um monte de fake news, que você receba um monte de impulsos de consumo, e que você achando que está consumindo, recebendo um pouquinho de prazer, ou jogando, recebendo um pouquinho de prazer, a vida está acontecendo legal. Você já parou para pensar que é o seguinte, por exemplo, eu sei que, eu estou vendo aqui, pelo menos está escuro, eu não estou vendo ninguém no celular, quando está claro eu vejo mais. Porque eu vejo, tá? Quando está no celular. Mas quando alguém começa a falar algo que é difícil da gente ruminar, que é difícil da gente, poxa, a gente para entender tem que parar para pensar, a nossa tendência hoje é pegar o celular. A minha mente precisa descansar, gente, que esse cara está indo fundo demais. Não tô entendendo, vou segurar aqui, depois eu vejo em casa. Que a gente está ficando com preguiça de pensar. E o celular vira um alívio. Como é o cigarro, é porque a gente ainda não chegou na fase de condenar o celular, mas é o cigarro. Preciso fumar, meu chefe me deu uma bronca aqui, eu preciso fumar. É um cigarro, é um vício igual. É um alívio, gente. Sempre que você começar a parar para pensar na vida, você pensa assim, vai vir, é melhor quiser começa a estudar, está estudando para o concurso. Começa meia hora de estudo. Não começou nem a abrir o livro ainda. Não saiu da primeira página, está difícil de entender aquela equação. Vai vir o desejo de pegar o celular, por quê? Porque a sua mente quer alívio. Você está tendo uma conversa difícil em casa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Ele quer ir para o celular e você também. Porque vocês dois não querem suportar a tensão de terem que pensar nos argumentos um do outro. E assim nós estamos vivendo uma sociedade que não pensa mais. Que usa só de alívio, só de entretenimento. E aí você vai ver sua série, você vai ver o seu joguinho, você vai ver suas fake news lá, vai compartilhar um monte de áudio que não existe. Porque isso já alivia. E aí em casa fica um monte de conversa inacabada. Na faculdade fica um monte de trabalho que vai ser entregue na madrugada. Deus está falando do seu coração, se arrependa aí. Na escola vai ficando um monte de coisa para fazer porque a gente não quer parar para pensar.
Fiz um parêntese grande, mas fechando parênteses, eu estou falando sobre o reino de Deus. Mas existe um perigo, gente, da gente se acostumar a não pensar e se converter. Você talvez aí que esteja visitando a gente, o que é se converter? Quando eu falo assim, olha, nessa noite eu vou fazer um convite para você aceitar a Jesus. Eu vou te convidar nessa noite a querer conhecer mais de Jesus e a querer ter uma vida parecida com a dele. Se converter é pensar. Se converter é pensar que existe sim uma malignidade no mundo que me atinge. Que existe uma obviedade do mal no mundo e não existe uma obviedade do bem no mundo. Que a proposta do mundo, é por isso que a teologia cristã, a Bíblia dizem que o mundo jaz no maligno, que existe naturalmente os impulsos para a vingança. Os impulsos para os erros. Existem esses inputs em nós que são comuns para o ser humano. Todos nós nascemos com isso. É isso que a Bíblia diz. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos estávamos com esses impulsos dos erros. Todos somos iguais, iguaizinhos. Mas quando Jesus olha esses erros, ele fala assim, olha, eu quero redimir esse povo, eu quero transformar esse povo. E Deus envia Jesus para pagar o preço por esses erros. E a Bíblia diz que Jesus vai àquela cruz do Calvário para pagar o erro pelos meus preços, pagar o preço pelos meus erros. E ele se entrega naquela cruz para que eu e você não fôssemos condenados pelos nossos erros, mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e sendo capaz de doar agora impulsos de fé e santidade que transformam o meu coração, que transformam quem eu sou. E agora eu que ainda luto contra esses impulsos da maldade que insistem em guerrear contra mim, agora sou inundado por impulsos da santidade do Senhor. E para mim se vai se tornando óbvio, e vai se tornando natural, e vai se tornando essencial perdoar. Talvez você esteja aqui buscando um alívio para a sua vida, porque há tanto tempo você carrega mágoas da sua família, carrega mágoas das decepções que você sofreu, e o Espírito Santo vem sobre nós e te capacita a perdoar. E ao invés de você só ter esse impulso da violência, da vingança, da raiva, surge em nós um renovo, um alívio verdadeiro, consciente, de olha, Jesus me perdoa pelos meus pecados, eu também vou perdoar o meu pai que me abandonou, eu vou perdoar minha mãe que não cuidou de mim, eu vou perdoar meu marido que me traiu, eu vou perdoar as histórias que me marcaram. Olha, eu vou conhecer esse Jesus que perdoa e abençoa pessoas, eu vou conhecer e ter esse Espírito em mim que me transforma em alguém amável. É muito óbvio, muito natural da vida, é corriqueiro da vida encontrar pessoas duras demais, sabe? Gente que vive reclamando da vida, gente que não gosta de outras pessoas, gente que só espalha mentiras e maldade, gente fofoqueira pra caramba. Mas aí vem um outro reino, o reino da verdade, o reino da misericórdia e da compaixão. E eu conheço esse reino e falo, olha, esse reino me perdoou, o rei desse reino me perdoou. O reino desse reino comprou a minha vida com seu sangue. O rei desse reino é Jesus e ele me quer perto dele para que eu me torne alguém mais amável. E eu vá conhecendo as suas histórias, vivendo o seu amor revelado nas histórias bíblicas e vá me comparando nas minhas histórias. E eu sou capaz mesmo de chegar para o meu chefe que me maltrata e como ele mesmo disse, olha, amem seus inimigos, cara. Não fica nessa prisão que é o ódio. Amem seus inimigos, isso vai libertar vocês, isso vai fazer vocês reluzirem o reino da luz, isso vai fazer vocês realmente terem esse coração arrependido e convertido a um novo reino. Eu passo que, olha, agora eu vou te falar, que a justiça seja sobre a vida do meu chefe, que a partir de mim ele conheça um outro estilo de vida que abençoa outras vidas. Mas isso acontece quando a conversão vem de alguém que está pensando em Jesus e em como Ele ama a gente. Porque a coisa mais impressionante na vida cristã para mim é reconhecer que somos amados por Deus. Eu só tenho coragem realmente para mergulhar na fé quando eu conheço esse amor que foi capaz de se entregar por mim. E quando eu sei que esse amor é verdadeiro, porque ele é expresso nas páginas da Bíblia e nas páginas das pessoas que estão ao meu redor. O amor de Deus vai se tornando concreto e verdadeiro para mim, porque eu o vejo nas atitudes das pessoas.
Eu vejo aqui e agora, eu vejo nesse lugar, eu sinto o amor de Deus, mas eu estou conhecendo o amor de Deus para mim, e conhecendo esse amor de Deus, eu quero ser o amor dele para outras pessoas. Esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Você está aqui nessa noite sendo convidado a pensar nisso, a pensar na sua vida, a pensar nesses impulsos, a pensar nas suas ações, e você tem a oportunidade hoje de saber que existe um outro reino, e existe um rei que é Jesus. Um rei que, em toda a sua história encarnada, demonstrou um amor verdadeiro, coerente e maravilhoso por todos aqueles que alcançou. Um rei que apresentou um modo de vida que, se apropriado por nós, com certeza muda os lugares onde nós estamos, muda completamente as nossas expectativas de vida, vai retirando um pouco essa sensação de frustração, porque a gente não ganha igual o Neymar, mas a gente vai vendo que ganhar igual o Neymar é muito pouco se comparado a ser feliz de verdade. Vai vendo que as coisas mais superficiais desse mundo se compram com dinheiro, mas as coisas mais valorosas e profundas da vida se conquistam lá no coração, e num coração que é comprado por Jesus. Por isso eu queria muito nessa noite falar para você, que talvez esteja aqui pela primeira vez, pela segunda vez, ou tenha acompanhado e ainda não verdadeiramente falou: sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero conhecer mais desse amor. Eu quero muito te convidar a tomar uma decisão, porque é isso, se converter é vendo as ações e os paradigmas e os princípios desse mundo, vendo a realidade de uma nova vida que pode existir para mim a partir do encontro com Jesus. Eu preciso tomar uma atitude, eu não posso ficar parado. Eu não posso falar assim: não, vou deixar para depois e vou continuar aqui nesse meu mundo, nesse meu reino particular. Mas eu preciso mergulhar e ser inundado por esse reino de amor, por esse reino de transformação.